Imagina que a pessoa que você mais ama no mundo, a sua única família, tem um último desejo antes de partir. Um sonho que só você pode realizar. Imagina que, para realizar esse sonho, você precisa se casar. Imediatamente. Essa é a situação desesperadora da nossa protagonista. A história de Yoon-seo começa em um momento de perda profunda, no funeral de seus pais. O luto é avassalador, mas em meio a todo o caos, uma pessoa se torna o seu porto seguro absoluto. Desde que os seus pais se foram, seu avô era tudo que ela tinha. Ele se ajoelhou para abraçá-la, sendo a rocha dela no meio da tempestade. Ele a protegeu de tudo e de todos, cuidou de cada machucado e a criou com todo o amor do mundo. E por isso, Yoon-seo sempre se esforçou para ser a neta perfeita, disposta a fazer qualquer coisa para realizar os desejos dele. Mas um dia, ela ouve sem querer uma conversa que muda tudo. Seu avô está com câncer pancreático em estágio terminal. E naquele instante, Yoon-seo percebe que o tempo para retribuir todo aquele amor estava se esgotando rapidamente. É então que ele a chama para conversar, e com um olhar cansado, mas cheio de carinho, revela seu último grande desejo. No tempo que me resta, eu quero muito poder te levar até o altar. O choque é imediato. Como assim? Casar? Ela fica completamente sem reação. Ainda processando a notícia, na faculdade, ela não consegue tirar isso da cabeça. De todas as coisas do mundo, por que o último desejo dele tinha que ser ver ela casar? Ela entende a preocupação dele com o futuro, mas, poxa, ela ainda é tão nova. É nesse turbilhão de pensamentos que um colega, Sek-un, a chama para almoçar. O desespero, gente, fala mais alto. Yoon-seo toma uma decisão impulsiva. Ela agarra o Sek-un pelo braço e o arrasta para um canto. Ele, sem entender nada, pergunta se ela está brava por ele ter se atrasado de novo para a aula, mas ela o interrompe, respira fundo e solta a bomba. Você quer se casar comigo? O queixo dele cai. Ele fica em choque, e ela também, por ter tido a coragem de perguntar. Mas, para surpresa dela, ele abre um sorrisão e responde: Claro, como eu poderia recusar um pedido seu? O coração dela dispara. Mas a alegria dura pouco. Ele completa rindo: Mas a gente se casa quando tivermos 30 anos, ok? Agora somos muito novos para isso. E antes que ela possa sequer tentar explicar a urgência da situação, o celular dele toca. É um amigo chamando para uma festa com as calouras. Na mesma hora, o rosto dele se ilumina. Ele dispensa ela completamente, dizendo que eles conversam sobre o casamento depois. Aperta a bochecha dela como se tudo fosse uma grande piada e vai embora todo animado. Yoon-seo fica ali, parada, se sentindo uma completa idiota. O que eu esperava de alguém que nunca leva nada a sério? Ela pensa, remoendo a humilhação. Tão distraída com a própria raiva, ela para no meio do estacionamento e, de repente, bate com tudo em alguém. O homem super grosso manda ela olhar por onde andar. Ela, que já estava de cabeça quente, retruca na mesma hora. Se você me viu distraída, por que não desviou? A discussão esquenta e ela o acusa de ter ido na direção dela de propósito. Quando ela se vira para ir embora, um carro vem em alta velocidade. Num reflexo, o homem a puxa com força pelo braço e os dois caem sobre o capô do carro dele. E nesse caos, gente, os lábios deles se encontram. Ele tenta se explicar, dizendo que só a puxou por causa do carro. Ela, morrendo de vergonha, só quer que a terra se abra e a engula. Ele provoca ela, perguntando se ela não vai nem agradecer por ele ter salvado a vida dela e pelo primeiro beijo. Furiosa, Yoon-seo explode. Ela diz que aquilo nem conta, que foi o beijo de número 108 que ela nem vai se lembrar, e grita para ele nunca mais aparecer na frente dela. Ela vai embora pisando furto, deixando o homem para trás com um sorrisinho no rosto, achando a situação toda interessante. De volta à sala de aula,
o professor titular anuncia que eles terão um professor convidado especial para a matéria de empreendedorismo pelo resto do semestre. E quem entra pela porta? Ele mesmo, o homem do estacionamento. Ele se apresenta com um sorriso impecável. O meu nome é Kang Jun-yong. E um céu gela na mesma hora. Ela se esconde atrás do colega da frente, em pânico. O homem que ela mandou nunca mais cruzar o caminho dela, agora é o seu professor. E quando os olhos dele cruzam a sala e param exatamente nela, Yoon-cell percebe que a vida dela acabou de ficar 1000 vezes mais complicada. A aula começa enquanto as outras alunas suspiram pelo professor gato. A nossa Yoon-seol só consegue pensar uma coisa: bonito? Esse cara é um porco. Para piorar, a mente dela traiçoa, lembrando justamente da cena do beijo acidental, o que a deixa vermelha de vergonha. A amiga dela até pergunta o que está acontecendo. Mas o pesadelo só estava começando. O professor Kang Jun-young varre a sala com o olhar e trava. Bem nela. Ele a chama. Você aí, aqui está segurando o livro. Qual é o seu nome? Yoon-seol gagueja o próprio nome, Choi Yoon-seol, morrendo por dentro. Ele a provoca, dizendo que nunca viu um método de estudo onde morder o livro ajuda a entender o conteúdo. A turma toda ri e ela quer que um buraco se abra no chão. E então vem o golpe final. Com um sorrisinho vitorioso, ele pede para ela explicar a matéria da página 108. 108! O número exato que ela inventou para humilhá-lo. Ela entra em pânico, gagueja que ele deve ter se enganado, que é a página 10.8, mas ele não cede, mantendo o olhar fixo nela, saboreando cada segundo do desespero dela. Depois da aula, o tormento continua. Uma outra aluna, Sujin, se aproxima dele toda íntima, perguntando por que ele não avisou que ia dar aula ali. Mas ele corta ela na hora, mantendo a distância e dizendo que não é apropriado um professor sair com a aluna. As outras meninas ficam chocadas ao descobrir que os dois se conhecem de fora da faculdade, e a Sujin faz questão de se gabar, chamando ele pelo primeiro nome na frente de todo mundo. Yoon-seol, exausta de tanta humilhação, decide ir para casa mais cedo. Mas claro, o destino não ia facilitar. No corredor, ela dá de cara com Jun-young. Tomando coragem, ela o chama e tenta ser a pessoa madura da situação. Ela pede desculpas pelo primeiro encontro deles ter sido tão ruim, mas pede por favor para que ele não levasse os problemas pessoais deles para a sala de aula. A resposta dele é um balde de água fria. Eu não levo problemas pessoais para a sala de aula. Eu só agi como um professor repreendendo uma aluna, não se ache tanto. E simplesmente vai embora, deixando ela parada, sem palavras e se sentindo ainda pior. Mais tarde, em casa, o telefone toca. É o avô dela. Ele avisa que vai para Seul no sábado para encontrar um velho amigo e o filho deles, e pede para ela ir junto. Sem ter como recusar, ela concorda. Chega o sábado e o avô a leva para uma mansão gigantesca. Eles são recebidos por um casal super simpático, Kang Tae-jin, o dono da famosa TJ Corp, e sua esposa. Eles revelam que eram grandes amigos dos pais da Yoon-seol e que o avô dela foi fundamental para o sucesso da empresa deles. O clima é super agradável e eles tratam ela com um carinho enorme, quase como uma filha. Eles apresentam o filho mais novo, Jun-seol, e o avô da Yoon-seol comenta que da última vez que se viram o garoto nem existia. Então a senhora Kang aponta para as escadas e diz: "Ah, e aquele é o nosso filho mais velho." Yoon-seol se vira, curiosa. E quando ela levanta o olhar, o mundo dela para. Descendo as escadas, com uma expressão entediada, tá ele, o professor, o cara do estacionamento, Kang Jun-young. O choque é tão grande que ela só consegue pensar: "Professor Kang?" Ele também a encara, surpreso. Yoon-seol, tentando salvar as aparências, força um sorriso e tenta começar de novo, agradecendo por ele ter salvado ela no estacionamento. Mas ele não perde a chance de provocá-la. "Ué, mas você não disse que não se lembrava de nada?" E para piorar, ele pergunta: "Você se lembra agora que a gente..." Ela corta, desesperada. Ele continua a tortura, perguntando sobre a experiência dela com 108 beijos.
É a gota d'água, e Seol explode. Seu idiota! Eu só tô aguentando isso pelo meu avô e pelos seus pais. Ela avisa para ele nunca mais dirigir a palavra a ela na sala de aula. Ela tá farta de fingir que é boazinha. Ele sorri, dizendo, é isso que eu tava esperando. Não precisa fingir que é boazinha. De volta à faculdade, a amiga dela, Gyeongyeon, percebe que o professor Jun-yang está pegando no pé dela o tempo todo. A Sujin, claro, aparece para defender o seu Jun-yang, dizendo que o tipo deles são mulheres inteligentes e com classe. Uma indireta, bem direta para Yeon-seol. Cansada, ela desabafa para a amiga que está procurando um marido, mas que o professor Jun-yang não seria uma opção jamais. A amiga fica em choque. Marido? Você está falando sério? Então ela conta tudo. A doença do avô, o último desejo dele, a tentativa frustrada com Seokyeon. A Gyeongyeon entende o desespero dela, mas diz que ela não pode se casar com qualquer um. E tem uma ideia. Você precisa ir a um encontro às cegas. Minha tia tem uma agência de casamentos, só com gente de primeira. Eu marco para você neste sábado. E assim, no sábado, Yeon-seol está no lobby de um hotel de luxo, nervosa, esperando pelo seu encontro. Ela manda uma mensagem para a amiga, sem saber o que fazer. De repente, uma voz a chama. Senhorita Choi Yeon-seol? Ela levanta a cabeça, o coração disparado. E quando ela se vira, a pessoa que ela encontra... Bem, essa é uma surpresa que nem ela, nem a gente estava esperando. Bom, digamos que a busca por um marido de fachada começou da pior forma possível. A série de encontros desastrosos da Yeon-seol foi uma verdadeira montanha-russa de bizarrices. O primeiro candidato era um narcisista que se achava a última bolacha do pacote. O segundo, um fanático por saúde, que a criticou por querer comer um simples pedaço de bolo. Teve até um cara esquisitão que beijou a mão dela e disse que via uma aura protetora seguindo ela. Era um fracasso atrás do outro, e a esperança dela ia se esvaindo. Mas então, no sábado seguinte, uma luz no fim do túnel. O cara da vez parecia normal. Ele era educado, gentil, e quando ela, toda nervosa, acaba derrubando o café na mesa, ele não fica bravo. Pelo contrário, entrega um lenço e pergunta se ela está bem. Pela primeira vez, Yeon-seol pensa, será que agora vai? Enquanto isso, no mesmo hotel, outra pessoa estava no encontro às cegas totalmente forçado. O próprio Kang Jun-yang. A mãe dele armou tudo, querendo que ele se case com a filha de uma família poderosa no mundo da política. É um puro negócio. A moça tenta puxar assunto, mas ele está visivelmente desinteressado. Com a maior classe do mundo, ele corta a conversa, diz que tem trabalho para fazer e vai embora, deixando a pretendente chocada com a dispensa. De volta no encontro da Yeon-seol, o clima que parecia bom desanda completamente. O cara, gentil, revela sua verdadeira face. Ele começa a fazer perguntas invasivas sobre a família dela, sobre dinheiro. E então, ele joga a bomba. Diz que pagou 30 milhões de won para a agência só para conhecer alguém do nível dele. E acusa Yeon-seol de ser uma golpista, tentando enganá-lo. A situação fica feia. Ele a agarra pelo pulso com um olhar nojento. Não minta para mim. Eu conheço garotas da sua laia que caçam homens ricos. Você prefere que eu chame a polícia ou que a gente suba para um quarto, hein? Ela entra em pânico, tentando se soltar. Ela enfrenta ele, dizendo que não é esse tipo de mulher. Mas quando ele está prestes a forçar a barra, uma mão firme segura o pulso dele com força. É o Yeon-jun. O olhar dele é de pura fúria. Ele torce o braço do cara, que grita de dor. Sem dizer uma palavra, ele agarra a mão da Yeon-seol e a arrasta dali. Longe do perigo, ele finalmente a solta. Você veio aqui para um encontro às cegas? Ele pergunta, a voz carregada de uma irritação que ela não entende. E ali, humilhada e assustada, ela não aguenta mais. Ela desaba e conta tudo. A voz embargada, ela explica que o avô dela está doente, que o último desejo dele é vê-la casada e que ela está desesperada. Eu pensei que ele era uma boa pessoa.
Se ele tivesse me pedido em casamento, eu teria aceitado na hora. Eu não preciso de amor, eu só preciso do status de esposa. Um silêncio pesado cai entre eles. Ele a observa, processando a confissão dela. E então, ele solta a frase mais inesperada do mundo. Cho Il-soo, casa comigo. Ela fica em choque. Acha que é mais uma provocação dele. Mas ele está falando sério. Ele explica que a proposta é uma solução para os dois. O avô dela ficaria feliz em vê-la casada com o neto de seu melhor amigo. E ele também só precisa do status de marido para se livrar de uma vez por todas dos encontros arranjados por sua família. É um contrato, um negócio perfeito para ambos. Ele deixa ela sem palavras e dá um ultimato. Te dou 3 dias para pensar. Daqui a 3 dias, às 5 da tarde, me encontre no estacionamento onde nos conhecemos. Se você não aparecer, vou entender como um não. 3 dias depois, o relógio marca 5 da tarde. Jun junta no estacionamento esperando. O tempo passa, e quando o relógio marca 5:10, ele suspira, achando que ela não viria. Ele se vira e entra no carro. Mas no último segundo, ele ouve ela gritar seu nome, e Il-soo aparece correndo, ofegante, dizendo que a aula dela atrasou. Ela o encara, recuperando o fôlego. E ele diz que ela está 10 minutos atrasada, mas que ele esperou por ela 10 minutos. Isso significa que eu não recusei a sua oferta, certo? Ela diz, com um pingo de esperança. Ela aceita, mas impõe uma condição. Eu quero que este casamento seja um segredo, pelo menos até eu me formar. Você é um professor popular, se descobrirem, minha vida na faculdade vira um inferno. Ele a encara por um momento e, por fim, concorda. Certo. Prazer em fazer negócios com você, Cho Il-soo. Eles estendem as mãos para selar o acordo. Mas quando ele aperta a mão dela, ele não a solta. Num movimento rápido, ele a puxa para perto, a pegando no colo, num abraço surpreendente. Chocada, ela grita, "O que está fazendo? Me põe no chão!" Com esse sorriso irritante e charmoso que só ele tem, ele a encara e diz, "Ué, não somos um casal agora? Precisamos parecer um, não acha?" Um acordo selado da forma mais maluca possível, o próximo passo era o mais difícil, contar para as famílias. E o Jun-young não perdeu tempo. Durante um jantar, ele simplesmente solta a bomba no meio da mesa. "Pai, mãe, eu vou me casar com a Cha Il-soo." A reação é imediata. O pai dele fica radiante, super feliz com a notícia. Mas a mãe... a mãe dele é de outro calibre. Ela o encara com um olhar afiado, desconfiada. "Casar? Você só dá aula no campus dela há 2 semanas. Um casamento não é algo que se decide assim, do nada." É aí que o Jun-young mostra seu talento para mentira. Com a maior calma do mundo, ele inventa uma história completa. Diz que eles já namoravam antes dele virar professor, que foi uma coincidência e por isso mantiveram o namoro em segredo. E para dar o golpe de misericórdia, ele afirma, "Não estou me casando com ela por um favor ou dívida com a família dela. Eu estou me casando porque nós nos amamos." Gente, a mãe dele quase engasga. Amor? Você? E amor? Ela conhece bem o filho que tem. Ainda não convencida, ela quer conversar com a Il-soo a sós. E no dia seguinte, a nossa prota é convocada para a mansão da família Kang. O pânico é real. Como ela vai conseguir enganar a mãe dele? Ao chegar, a senhora Kang a recebe com um bolo e um sorriso, mas a Il-soo sabe que aquilo é um interrogatório disfarçado. E as perguntas vêm como uma metralhadora. "Você está na faculdade, não acha muito cedo para casar? Onde vocês se conheceram? Por que esconderam o namoro por tanto tempo?" Ela entra em pânico, gagueja, tenta seguir o roteiro que o Jun-young passou, mas a atuação dela é péssima. A mãe dele a pressiona com um olhar que parece ler a alma dela. "Il-soo, você ama de verdade o meu filho?" Il-soo diz experiência para poder mentir. Ela respira fundo e diz, "Sim, eu o amo de todo o coração." Mas a mãe dele não para por aí. "E ele? Jun-young também te ama?" Nessa hora, ela trava.
Ela não sabe o que responder. E quando o silêncio já está insuportável, uma voz surge atrás dela. Essa pergunta, mãe, você deveria fazer para mim. É o Junyang. Ele chega por trás, abraça Yoon-sol com a maior intimidade e diz: Eu não já disse? Nós nos amamos. Ele ainda tem a audácia de perguntar para ela na frente da mãe: Ela não te fez nenhuma pergunta estranha, né, querida? Querida? A Yoon-sol fica tão chocada que só consegue concordar. No carro, voltando para casa, a farsa continua. Ela critica por tê-la abraçado do nada e ele retruca que a atuação dela foi horrível e que ele precisou salvar a cena. Ele explica que amor não se expressa só com palavras, mas com linguagem corporal e que ela precisa agir de uma forma mais natural. Quando ele deixa ela em casa, a Yoon-sol acha que o pesadelo acabou, mas ele segura a mão dela e com um olhar sério diz: Parece que nós vamos ter que praticar. Antes que ela possa reagir, ele beija as costas da mão dela. Praticar? Ela pergunta, confusa. Ele explica que para parecerem um casal de verdade, eles precisam treinar sempre que tiverem uma chance. Ela tenta dizer que não precisa, que consegue se virar, mas ele se aproxima e prende ela contra a porta do carro. O coração dela dispara. Ela entra em pânico achando que ele vai beijá-la e o empurra com força. Nesse exato momento, o celular dela toca. É o avô, e ele tá eufórico. A notícia do casamento já chegou nele e ele tá nas nuvens de felicidade. Os tios dela também pegam o telefone para parabenizá-la, já fazendo planos para o casamento. Ouvindo a alegria genuína na voz deles, Yoon-sol percebe: é tarde demais para voltar atrás. Ela desliga o telefone, respira fundo e encara Junyang com uma nova determinação. Tudo bem, vamos treinar. Ele a leva para um lugar mais calmo, com uma vista bonita da cidade. Ela, ainda nervosa, pergunta: Olha, a gente também precisa treinar beijo? Ele a encara com um sorriso de canto e pergunta: Que você acha? Sem esperar resposta, ele se inclina, segura o rosto dela com delicadeza e a beija. Depois de um momento que parece uma eternidade, ele se afasta um pouco, ainda perto o suficiente para ela sentir a respiração dele e sussurra: O beijo do casamento. A gente tem que treinar para a cerimônia, não tem? Depois daquele beijo de prática, Yoon-sol e Junyong estão oficialmente noivos, pelo menos no papel. Mas manter um segredo desse tamanho na faculdade, debaixo do nariz de todo mundo, vai ser muito mais difícil do que eles imaginam. Ainda no carro, a ficha começa a cair para Yoon-sol. Ela pergunta se pode contar sobre o casamento para pelo menos uma amiga, para ter alguém com quem desabafar. O Junyong surpreendentemente concorda, desde que a pessoa seja de confiança. E aí começa o dilema: para quem contar? Sujin? Jamais! Ela transformaria a vida da Yoon-sol num drama mexicano. Seok-eun? Contar para ele é o mesmo que anunciar no outdoor. O cara é um livro aberto. Sobra a Gyeong-an. Ela é cínica, meio distante, mas talvez ela seja a única que conseguiria guardar um segredo desses. No dia seguinte, na faculdade, Yoon-sol a chama para um café. Gyeong-an, percebendo o nervosismo da amiga, já vai logo perguntando: E aí, achou seu candidato a marido? Yoon-sol, toda sem graça, confirma que sim. Gyeong-an fica chocada. Quem? Yoon-sol a puxa para um canto e sussurra a verdade. É o professor Kang Jun-yong. Gente, a reação da Gyeong-an é impagável. Ela surta. Eu sabia que tinha alguma coisa rolando entre vocês. Yoon-sol tenta acalmá-la e explica toda a situação, que é um casamento de contrato, só pelo avô dela. Gyeong-an, apesar do choque, promete guardar segredo, mas fica com uma pulga atrás da orelha. Mas por que ele aceitou? Quais são as intenções dele? Ela já começa a ver o Junyong como um príncipe encantado salvando a donzela em perigo. Enquanto elas conversam, quem aparece do nada? O Seok-eun. Todo animado, ele os arrasta para comer jajangmyeon. E como se o destino amasse uma treta, quem eles encontram na cafeteria? Ele mesmo, o Junyong, acompanhado da Sujin. O Seok-eun, na inocência dele, convida os dois para se juntarem a eles. Yoon-sol gela, fazendo sinal de que não com a cabeça, mas já era tarde demais. Com um sorrisinho de canto, o Junyong aceita o convite.
E imaginem a cena, gente, o almoço mais esquisito da história. Os 5 sentados na mesma mesa, e para colocar mais lenha na fogueira, o Junyoung, na frente de todo mundo, pega o ovo frito do prato dele e, com a maior naturalidade do mundo, coloca no prato da Yeon-sol, dizendo: "Aqui, como você gosta." A cara da Sujin é de puro veneno. O Seok-un fica sem entender nada e começa a tagarelar sobre como as pessoas da cidade natal da Yeon-sol comem daquele jeito. A Sujin, claro, aproveita para soltar uma alfinetada sobre a Yeon-sol ser do interior. A tensão só aumenta quando Yeon-sol e Seok-un começam a brincar um com o outro, como sempre fazem. A Sujin, que não é boba nem nada, vê a intimidade dos dois e solta: "Nossa, vocês são tão próximos! Não me digam que estão namorando." Os dois negam na hora, rindo da ideia, mas o olhar do Junyoung sobre eles fica visivelmente mais frio. Depois do almoço, quando todos estão se despedindo, o Junyoung segura a bolsa da Yeon-sol impedindo que ela fosse embora com os outros. Ele a dispensa da amiga e a encara, sério. "Você quer ir embora ou quer ir atrás do seu namorado?" Ele pergunta, a voz carregada de ciúme. Ela fica irritada e diz que Seok-un não é namorado dela. Então ele a questiona: "Então por que aceitou o convite dele para almoçar?" Ela retroca que eles combinaram de manter o casamento em segredo, não de agirem como completos estranhos. Mas ele rebate, com uma lógica impecável: "Manter segredo não significa fingir que não nos conhecemos. Eu estava apenas agindo naturalmente em frente aos meus alunos." E Yeon-sol fica ali parada, processando tudo. Ela sabe que é um casamento de mentira, mas a intensidade dele, a forma como ele agiu, a deixa completamente confusa. Ele a chama para o carro e ela o segue. Ele a encara e diz: "Nós temos que praticar em toda oportunidade? Não foi isso que combinamos?" Ele pega a mão dela. Mas agora, a realidade desse acordo começa a pesar. E a primeira regra que ela impõe a si mesma é: sem sentimentos. Enquanto caminham lado a lado, de mãos dadas, a cabeça da Yeon-seol tá a mil. Ela pensa: se ele consegue ser tão frio e profissional, eu também preciso ser. Afinal, fui eu que quis esse casamento de negócios. Mas, gente, uma coisa é pensar, outra coisa é sentir, né? Ele abre a porta do carro para ela e, assim que entram, Junyoung solta a primeira provocação. Ele olha para ela com aquele sorrisinho de canto e diz: "Notei que você ainda parece desconfortável de mãos dadas comigo. Achei que você seria mais experiente, já que teve 108 beijos." Ela fica sem reação, totalmente pega de surpresa com ele trazendo o passado dela à tona. Envergonhada, ela tenta se justificar, dizendo que não tem por que reclamar e que vai se esforçar mais para parecer um casal de verdade. E na mesma hora, toda sem jeito, ela tenta entrelaçar os dedos nos dele de um jeito diferente, perguntando: "Assim? Ou assim fica mais romântico?" Ele apenas a observa e concorda, dizendo que daquele jeito tá bom. Tudo isso, claro, pelo bem do plano e para convencer o avô dela. Mais tarde, sozinha, Yeon-seol está trocando mensagens com a amiga, Gyeong-gyeon, que fica chocada ao saber do casamento de mentira. A amiga joga a real. "Yeon-seol, você tem certeza? Um casamento só por status? O Pak Kang é um empresário de sucesso, ele com certeza já calculou todos os passos. Mas e você? Você já pensou em tudo?" E essa pergunta fica martelando na cabeça da nossa prota. Ela se questiona: e se a Gyeong-gyeon estiver certa? E se no futuro eu for a única que não tem poder de decisão nenhum sobre o fim desse casamento? A dúvida começa a se instalar de verdade. No encontro seguinte, dentro do carro, Junyoung entrega a ela uma prancheta. "O que é isso?" ela pergunta. E ele, com a maior naturalidade do mundo, responde: "Um contrato de casamento. Você é uma mulher de negócios, sabe que todo acordo precisa ser formalizado." O contrato tinha regras bem claras. 1. Manter o casamento em segredo até ela se formar. 2. Agir como professor e aluna no campus. 3. Cada um tem a sua vida pessoal e não devem se interferir um no outro. 4.
Não precisam agir como casal na frente da família. 5. Só agir como casal na frente da família se for estritamente necessário. E o ponto final: o casamento acaba quando o avô dela falecer. Yoon-seol começa a revisar o contrato ponto por ponto. Ela concorda com o primeiro, mas com uma condição. Se ele contar para um amigo dele, ela também poderá contar para uma amiga dela. Justo. Ponto 2. Sem problemas. Mas quando chega no 3, sobre vidas privadas, ela não resiste e alfineta. Ah, claro, para você poder continuar saindo com seu namorado Seokyeon, né? Ele só responde: tanto faz. Mas é no ponto 4 que ela trava. Eu não concordo com esse. Como a gente vai convencer a família se não agirmos como casal? E ele rebate, dizendo que não precisam fazer isso o tempo todo. Ela insiste, reclamando que ele a abraçou de surpresa no outro dia e que precisa de um aviso prévio. E é aí que ele joga a bomba. Com a maior calma, ele diz: sobre isso, esqueci de te avisar. Depois que casarmos, minha mãe pediu para morarmos na casa da minha família até você se formar. O queixo da Yoon-seol cai no chão. Quando? Morar com a sua família? Por que você só está me dizendo isso agora? Ele, sem se abalar, só responde: eu esqueci. A cara de desespero dela é impagável. Se eles vão morar juntos, os pontos 4 e 5 do contrato não fazem sentido nenhum. Aí ele se aproxima dela com aquele olhar intenso e provoca: por que a preocupação? A menos que você esteja com medo de se deixar levar pelo clima de recém-casados? E ainda completa: mas isso não é normal para noivos? Gente, a Yoon-seol fica vermelha como um pimentão, com a imaginação voando longe. Gaguejando, ela grita: não é nada disso. O ponto 5 fica no contrato. Com as mãos tremendo, ela arrisca o ponto 4 e adiciona uma nova cláusula, a número 6. Não dormir na mesma cama. Ela reforça: nós acordamos que isso é um negócio, baseado em interesses, sem sentimentos. Depois de toda a confusão, ela entrega o contrato assinado para ele. Ele então olha para ela e diz: ok, agora feche os olhos. Ela, desconfiada, pergunta: para quê? Antes que ela possa reagir, ele se inclina para beijá-la. E, tuque! A aba do boné dela bate no rosto dele. Ela entra em pânico. Ai, me desculpa, eu esqueci de tirar o boné. Você tá bem? Ele tira o boné da cabeça dela com delicadeza e diz com um leve sorriso: eu só queria praticar o beijo de casamento. E então, ele a beija. Um beijo de verdade, intenso, ali dentro do carro, com o contrato recém-assinado repousando no painel. O tempo passa e os preparativos para o casamento estão a todo vapor. E-mails de confirmação, de catering, decoração, prova de vestido, tudo aquilo que deveria ser um sonho, para Yoon-seol estava se tornando um fardo pesado. Ela percebe que, mesmo sendo de mentira, um casamento dá um trabalho real. E com todo esse movimento, ela se dá conta de uma coisa: ainda que seja um acordo, o casamento em si é de verdade. Finalmente chega a véspera do casamento, na bela ilha de Jeoje. O lugar é lindo, mas Yoon-seol se sente completamente vazia e sozinha. Sua tia a encontra ajudando na arrumação e lamenta: poxa, você já vai casar amanhã e eu ainda nem conheci seu noivo? As palavras da tia só pioram o sentimento de solidão dela. Ela está ali, perdida em seus pensamentos, sentindo um vazio enorme, quando ouve uma voz familiar chamar o nome dela. Yoon-seol. Ela se vira e lá está ele, Kang Jun-yong. Chegou impecável em um terno, com um leve sorriso no rosto, olhando diretamente para ela. Ainda em choque, Yoon-seol mal consegue processar a presença dele. Ele se aproxima, pega a caixa pesada das mãos dela e diz: desculpe, vim sem avisar. Na mesma hora, a tia de Yoon-seol, Sung-gun, aparece e já deduz: oh, você deve ser Kang Jun-yong. E, gente, o show começa aqui. Jun-yong entra no modo noivo perfeito
Ele cumprimenta a tia com uma educação impecável, se desculpa pela demora e conquista a simpatia dela na hora. Yoon-sol, que estava toda tensa, não consegue evitar um pequeno sorriso. Pelo menos o parceiro de crime dela sabe atuar muito bem. O jantar em família é a prova de fogo. O avô e a tia de Yoon-sol estão encantados com Jun-yong. A tia até comenta: Yoon-sol me disse que se apaixonou por você à primeira vista? Yoon-sol quase engasga, mas Jun-yong, mestre da dissimulação, olha para ela com um sorrisinho provocador e entra na onda. O avô, todo emocionado, diz a Jun-yong que Yoon-sol, apesar de não demonstrar, é uma pessoa muito afetuosa e que ele deve cuidar bem dela. O peso da mentira começa a ficar real. Mais tarde, já de noite, Yoon-sol o leva para o quarto que será dele. Você pode dormir aqui. Eu vou dormir no quarto da minha tia. Mas antes de sair, ela o confronta. Por que você veio hoje sem me avisar? Eu teria preparado um quarto melhor. E a resposta dele, gente, se preparem. Ele a encara com aquele olhar sério e diz: porque minha futura esposa não me ligou um dia antes do nosso casamento? Ele se aproxima, acaricia o rosto dela e continua: o que mais eu poderia fazer a não ser vir até aqui para te ver? O coração da nossa prota dispara. Ele se inclina, dá um beijo suave na testa e sussurra: boa noite, minha noiva. E sai, deixando Yoon-sol completamente paralisada e confusa. A manhã do casamento chega e o local está deslumbrante. Enquanto Jun-yong se arruma, vemos ele conversando com seu melhor amigo, Min-jun, que foi convocado de última hora para ser o mestre de cerimônias. Min-jun está chocado que o amigo vai casar tão de repente e pergunta quem é a noiva. Jun-yong apenas sorri e diz que definitivamente não é nenhuma das garotas dos encontros arranjados que a mãe dele preparou. Na sala da noiva, a tensão é palpável. Jun-yong bate na porta e entra. Lá dentro estão Yoon-sol, deslumbrante em seu vestido, e sua melhor amiga, Kyung-yun. Ele apresenta seu amigo, Min-jun, que imediatamente começa a flertar com Kyung-yun. Depois das apresentações rápidas, os amigos saem, deixando os noivos a sós. Yoon-sol tá tremendo. Ela desabafa: tô tão nervosa, com medo de que descubram a nossa farsa e magoar meu avô. Agora eu entendo por que algumas noivas fogem. Jun-yong a observa por um segundo, então se aproxima e a puxa para perto. Que tal praticarmos o controle de respiração, como Min-jun sugeriu? Ele se inclina lentamente, como se fosse beijá-la. Em pânico, ela o empurra e grita: claro que não! Vai estragar minha maquiagem, seu pervertido! Ele se afasta com um sorrisinho vitorioso no rosto. Pronto, você não tá mais nervosa, está? Ele a enganou direitinho só para distraí-la da ansiedade. Ela fica sem palavras, percebendo que caiu no truque dele. E então, o momento chega. A cerimônia começa. Jun-yong espera no altar e Yoon-sol entra, de braços anados com o avô, que a entrega orgulhosamente ao noivo. A troca de alianças acontece e o mestre de cerimônias fala sobre o juramento de amor eterno. O coração dela bate forte. É tudo uma mentira, mas parece tão real. Jun-yong percebe o nervosismo dela e sussurra: sorria, sua expressão tá muito dura. É hora de mostrar o que praticamos. Ela sussurra de volta, irritada: que prática? Nós nunca praticamos em frente de ninguém. Ignorando o protesto dela, ele levanta o véu. O olhar dele é intenso. Ele se inclina e diz: passe os olhos. E então, na frente de todos, ele a beija, selando o início daquele perigoso e secreto casamento. Depois daquele beijo cinematográfico no altar, a festa acaba e a vida de casados de Yoon-seol e Jun-yong começa oficialmente na casa dos pais deles. O pai de Jun-yong já chega todo animado dizendo: Yoon-seol, a partir de agora, nos chame de pai e mãe, ok? A pressão já começou. Eles se despedem dos pais e sobem para o quarto. E, gente, quando eles entram ali pela primeira vez, o silêncio é ensurdecedor. Yoon-seol olha em volta e a ficha começa a cair. A cama de casal é enorme, as roupas dele já guardadas lado a lado no armário, os perfumes dele e os cremes dela na mesma penteadeira. Tudo grita uma intimidade que ele simplesmente não tem. Esse casamento está se tornando real rápido demais.
A tensão é cortada quando ele sai do banheiro vestindo um pijama e secando o cabelo. A presença dele ali parece ainda mais real. Ele a observa e pergunta: "Você já arrumou tudo?" Ela, gaguejando, diz que a mãe dele já tinha arrumado quase tudo. E aí ele repara no pijama dela. "Ah, vejo que você está usando o pijama que a tia Song deu." Ela explica que a tia insistiu em dar pijamas de casal e que o modelo original era até mais infantil. Enquanto ela fala, encontra uma caixa de presente da amiga Kyung-an. E meus amigos, é aí que tudo desanda. Jong-yeon, curioso, pergunta o que é. Yoon-seo entra em pânico e tenta esconder a caixa, dizendo que é só um presente. Ele, claro, não acredita e tenta pegar. Na pequena disputa, a caixa voa e se abre no chão, revelando um conjunto de lingerie super sexy. O constrangimento é total. Yoon-seo quer que um buraco se abra e a engula. Jung-yeon, por outro lado, apenas a encara com aquele sorrisinho provocador. "Não olhe, não fui eu que pedi isso." Ela grita, tentando se esconder. Ele se aproxima, a encurralando. "Eu não disse nada." "Ah, você deve estar nervosa, não é? O que você acha que eu estou pensando, Choi Seol?" Ela tenta se defender, dizendo que só está sendo cuidadosa porque é a primeira vez que divide o quarto com um homem. E ele ataca de novo. Ele se inclina, com aquele sorriso de canto, e sussurra: "Você está com medo que eu faça alguma coisa, não é?" E então, gente, ele solta a bomba. "Pode fazer o que quiser. Nós somos marido e mulher agora. Podemos fazer isso a qualquer hora." O pânico bate forte na Yeon-sol. Ela gagueja, lembrando que a família dele está no andar de baixo e, mais importante, que o contrato deles dizia claramente que eles não dormiriam na mesma cama. Ele apenas dá de ombros, com um ar divertido, e diz: "Tudo bem, parece que você vai ter que ser paciente até nossa lua de mel, então." E sai, deixando ela completamente sem fôlego. Sozinha, ela tenta se acalmar, pensando: "Calma, Yeon-sol, pense nele apenas como um colega de quarto." No dia seguinte, a vida de casada começa a pesar. No ônibus, a caminho da faculdade, ela fica remoendo as palavras dele. A presença da aliança de casamento em seu dedo parece queimar. Ser a esposa de Kang Jun-yong, mesmo que de mentira, é mais complicado do que ela imaginava. Para disfarçar, ela vai a uma joalheria e compra um monte de anéis da moda para usar em todos os outros dedos, tentando camuflar a aliança. A vendedora até comenta: "Nossa, que pena, sua aliança de casal é tão bonita, mas assim ela mal aparece." Na faculdade, a situação não melhora. Ela chega atrasada e ofegante, e seus amigos, Seok-hun e Gyeonghae, já guardaram um lugar para ela. Seok-hun, todo preocupado, pergunta por que ela se atrasou e parece tão cansada. Gyeonghae, a cúmplice, rapidamente inventa uma desculpa, dizendo que Yeon-sol se mudou para casa de parentes a pedido do avô. Quando conversam, Seok-hun repara nos anéis e comenta: "Uau, Choi Yeon-sol, desde quando você usa tantos anéis? Tá seguindo a moda agora?" O coração dela gela. Por pouco ele não descobre tudo. E para piorar, quem entra na sala de aula naquele exato momento? O professor Kang, seu marido. Os dias passam nessa rotina estranha. Ele acorda às 6 da manhã para se exercitar e sempre volta para casa tarde da noite. Yeon-sol, por outro lado, se vê estudando até tarde na sala de estar, meio que esperando por ele. Numa dessas noites, enquanto ela está concentrada, o celular dela começa a tocar. É o Seok-hun. Ela entra em pânico e tenta rejeitar a ligação, mas Jun-yong, que acabou de chegar, a impede. Por que não atende? Pode ser uma emergência. Sem saída, ela atende e o Seok-hun, do outro lado, só quer fofocar sobre ter ido a uma balada. Ela, super nervosa, com Jun-yong ouvindo tudo, corta ele e diz: "Não posso falar agora, tô com o meu colega de quarto." E desliga na cara dele. Jun-yong ia olhar, encarando ela, se aproximando lentamente. "Então, o colega de quarto que você mencionou sou eu?" Ele dá um sorrisinho, claramente se divertindo com a situação. Mais tarde naquela noite, a cena se repete. Jun-yong chega e encontra Yeon-sol toda torta no sofá, com o celular na mão. Ele se aproxima, observa ela dormindo por um instante e então a acorda. Ela abre os olhos, confusa, e dá de cara com ele bem perto. "Jun-yong?"
Não é o que você tá pensando. Eu só ia pegar seu celular. Mas então, ele muda de assunto. Que tal você não dormir mais no sofá? Ela fica chocada. Ele continua. Depois de pensar bem, é meio cruel da minha parte deixar você dormir no sofá. Eu achei que teríamos camas separadas, por isso fiz aquela cláusula no contrato. Mas já que só tenho uma cama, não é justo que só eu a use. Ele encara ela e promete: eu não vou fazer nada estranho. Ela fica sem saber o que dizer. Ele tem um ponto, mas a ideia de dormir ao lado dele... Depois de uma longa pausa, ela cede, mas com uma condição. Tudo bem, mas cuidado, eu tenho o hábito de chutar quando durmo. É a desculpa mais esfarrapada do mundo e ele sabe disso. Ela se deita na cama, rígida como uma tábua, tentando se convencer que é como um acampamento da escola. Mas então, ela sente o colchão afundar do outro lado e, de repente, Ele a envolve em seus braços e, com o rosto colado no dela, sussurra: assim você não vai conseguir me chutar, não é? Ele continua, dizendo que não quer ser acordado no meio da noite e acabar no sofá. Ela fica completamente paralisada, sem reação. E o mais chocante, naquele abraço, naquele calor, ela apaga, dorme profundamente pela primeira vez em dias. Na manhã seguinte, Jun-Young sai para sua corrida matinal, mas a imagem da noite anterior não sai da cabeça dele. Um flashback dele observando Yoon-sol dormir tranquilamente em seus braços o assombra, e ele tenta afastar esses pensamentos. Enquanto isso, na faculdade, a confusão continua. Seok-yeon percebe que ela está exausta e pergunta se ela não tem dormido bem. É culpa sua que me liga toda noite, ela retruca, tentando disfarçar. Mas ele insiste. É por causa de mim que você brigou com seu colega de quarto? E é aí que a memória da noite passada volta com tudo. Ela lembra de ter dormido abraçada com Jun-young e murmura para si mesma: não foi bem uma briga, foi mais do que isso. E como se o dia já não tivesse complicado o suficiente, Seok-yeon, o nosso detetive amador, começa a ficar curioso sobre o tal colega de quarto. Ele é bonito? Faz o meu tipo? Yoon-sol e Gyeong-gun tentam despistá-lo, mas Gyeong-gun acaba descrevendo o tal colega de quarto como alto, de cabelo preto, bonito e charmoso ao mesmo tempo. Yoon-sol gela, percebendo na hora. Essas são as características do Jun-young. Seok-yeon fica super animado e começa a implorar para ser apresentado, bem no momento em que Jun-young passa por eles no campus. O olhar que ele lança para o trio é de puro gelo. Mais tarde, em casa, a bomba estoura. Yoon-sol, furiosa, o confronta. Jun-young, por que você estava usando a aliança de casamento na faculdade? Você quase foi descoberto. E ele, calmo e letal, vira o jogo. E você? Você também estava usando a sua, não estava? Ele a encurrala com um sorriso provocador. Por que a preocupação? Tá com medo que o Seok-yeon veja? Ele pega a mão dela, onde a aliança está escondida por outros anéis, e com uma voz firme ordena: nunca mais tire essa aliança. Yoon-sol fica em choque, sem palavras. Ela o questiona: o que você está fazendo? Tá brincando com os meus sentimentos? Você disse que era um casamento sem amor? Ele não responde. Mais tarde, deitado na cama, ele pensa sozinho. Sentimentos? Eu não preciso disso. Cumprir minhas obrigações e responsabilidades como marido é o suficiente. Eu acredito que um casal pode ser perfeito sem envolver sentimentos, mas a gente sabe que as ações dele dizem outra coisa, não é? Para aliviar a tensão, os dias passam e a sogra de Yoon-sol a leva para um dia de compras para a lua de mel em Guam. A mãe dele a mima completamente, comprando um guarda-roupa inteiro e insistindo para que ela se sinta amada. E quando elas estão prestes a sair para jantar, a tragédia anunciada acontece. Uma mulher de cabelo vermelho vibrante se aproxima. Tia Hyesuka, que coincidência! É Sujin, a ex-noivinha de Jun-young. A sogra a cumprimenta, visivelmente desconfortável, mas o pior vem agora. Sujin olha direto para Yoon-sol, que está de braços dados com a mãe de Jun-young, e pergunta com veneno disfarçado de curiosidade: Yoon-sol, você está fazendo o que aqui, com a tia Hyesuka? Com um veneno disfarçado de curiosidade, Sujin vai direto ao ponto.
Choi Yun-sol, o que você está fazendo aqui com a tia Hye-suk? O pânico bateu na nossa prota na mesma hora. Ferrou, ela pensa. Mas a Yun-sol é rápida no gatilho. Com um sorriso forçado, ela inventa a primeira desculpa que vem à mente, dizendo que a senhora Kang é amiga da mãe dela e que elas se encontraram por acaso. Sujin, que não é boba nem nada, aproveita a deixa para se convidar para o jantar em família que a senhora Kang mencionou. Se o Kak Jun-yong vai, eu também quero ir. Posso, né, tia? A sogra fica numa saia justa terrível, e aí Yun-sol, vendo a brecha perfeita para fugir, inventa que tem um trabalho de grupo urgente para fazer. Ela agradece pelo dia e sai correndo, deixando a sogra para se virar com a insistência da Sujin. Sozinha, andando sem rumo pela rua, a cabeça dela tá a mil. Ela se sente culpada por ter deixado a sogra naquela situação e pensa que não pode simplesmente ir para casa, senão a mentira do trabalho de grupo seria descoberta. A insegurança bate com força quando ela pensa na intimidade que a Sujin tem com a família do Jun-yorg. Ela começa a se questionar se não deveria ter ficado lá para marcar o território. E é nesse exato momento de dúvida que uma buzina corta o silêncio. Um carro esportivo vermelho para bruscamente ao lado dela. E quem sai de dentro todo estiloso? Ele mesmo, Sok-hyun. Ele a questiona por estar andando sozinha e toda arrumada, brincando se ela estava num encontro às cegas. Vendo que ela parece para baixo e provavelmente não jantou, ele nem espera uma resposta direito e já a puxa pelo braço dizendo: "Vem comigo." Enquanto isso, do outro lado da cidade, no escritório da TJ Corp, Kang Jun-yong está pensativo. Ele recebe uma mensagem da sua mãe com um endereço de um restaurante chique. Seu amigo, Min-jun, vê a mensagem e brinca, perguntando se ele tem um encontro, já que o lugar é famoso por isso. Jun-yong sabe que o humor da Yun-sol não estava bom depois da briga deles e que ela devia estar se sentindo super incomodada. Ele decide que precisa usar essa oportunidade para se desculpar e animá-la. Ele chega no restaurante, esperando encontrar só a mãe dele, mas a cena que ele vê é de cair o queixo. Sentada na mesa, toda sorridente, está a Sujin. O choque é imediato. Sujin? O que você está fazendo aqui? A mãe dele, toda sem graça, tenta explicar e a Sujin, com a maior naturalidade, conta que elas se encontraram na loja de departamento e que, inclusive, viram aí um sol por lá. Enquanto a Sujin tagarela sem parar, a preocupação do Jun-yong só aumenta. Ele pega o celular e manda uma mensagem para Yun-sol. "Você tá bem? Onde você tá? Quer que eu te busque?" Sem resposta, ele se levanta na mesma hora, inventando uma desculpa de trabalho urgente e sai correndo do restaurante, deixando as duas de queixo caído. Do lado de fora, ele liga para ela, o coração na boca. O telefone chama e finalmente ela atende. "Alô?" Ele respira aliviado, mas antes que ele possa dizer qualquer coisa, uma outra voz vaza pela ligação. A voz do Yoon Se-kyung, todo animado, pedindo "um samgyeopsal e uma bortela de soju, por favor." O mundo do Jun-yong para. A expressão dele congela. Ele reconhece a voz na hora. Yoon Se-kyung? Ele fica ali parado, processando o que acabou de ouvir. A preocupação que ele sentia se transforma numa mistura de choque e algo que parece muito ciúme. Ele desliga o telefone, completamente atordoado. De volta ao restaurante, Yun-sol está sentada com Se-kyung. Enquanto ele vai lavar as mãos, ela percebe, em pânico, que esqueceu de colocar os outros anéis para disfarçar a aliança. E pela primeira vez desde que se casou, ela tira a aliança de casamento do dedo e a guarda na bolsa, achando a sensação estranha, como se algo tivesse faltando. A comida chega, Se-kyung volta para a mesa e ela apressa para sentar. Ela levanta o olhar, pronta para começar a comer, e congela. Parado na frente da mesa dela, com um olhar que poderia congelar o inferno, está Kang Jun-yong. Ela gela dos pés à cabeça. O marido, que ela achava que estava num jantar em família, acaba de encontrá-la, sem aliança, jantando com outro cara. A expressão dele não deixa dúvidas. A noite está muito, muito longe de acabar. O clima na mesa pesa na hora. Se-kyung, sem a menor noção do perigo, cumprimenta o professor todo animado.
Ele tenta explicar que encontrou a Yoon-sol desanimada e a convidou para comer, tudo na maior inocência. Enquanto ele fala, Jung mal consegue disfarçar a raiva, especialmente quando o Sekyun, todo prestativo, tenta dar comida na boca da Yoon-sol. Ela recusa, morrendo de vergonha, e o olhar fuzilante do Jung em cima deles é de arrepiar. Depois que terminam, o Sekyun insiste em levar a Yoon-sol para casa. Mas é aí que o Jung entra em ação. Com um sorriso que não chega aos olhos, ele diz: "Não precisa, eu a levo. A casa dela é no caminho da minha." O Sekyun, o nosso anjo de inocência, fica chocado. Sério? Nossa, que coincidência! Yoon-sol entra em pânico, mas o Sekyun, todo feliz, se despede e vai embora, deixando os dois sozinhos na calçada, a sós, no meio da noite. E a bomba explode. "Você acha que eu vim até aqui só para comer sozinho?" Ele dispara, a voz cortante. Ela retruca na mesma hora, dizendo que ele também estava com a Sujin. A discussão esquenta. Ele a acusa de não atender o telefone e de sair com outro homem. Ela joga na cara dele que ele estava com a ex-noiva. "Ciúmes, é isso? Por isso você largou sua mãe e a Sujin para vir até aqui?" Ela provoca. Ele nega, dizendo que foi porque o casamento deles é um segredo, mas a desculpa não cola nem um pouco. Ela tenta ir embora, mas ele a segura. Em meio à briga, ela desabafa que só saiu para não atrapalhar o jantar dele e que voltaria para casa mais tarde. Ele fica em silêncio por um instante e então, num gesto que a pega totalmente de surpresa, ele segura a mão dela com firmeza e começa a andar. Ela fica sem reação, o coração dispara. Por que ele está fazendo isso? E por que eu estou me sentindo feliz? Enquanto caminham de mãos dadas por um parque, ela se perde em pensamentos, questionando o que se passa na cabeça dele. Ela quase decide soltar a mão dele, mas no último segundo ele aperta com mais força, como se dissesse: "Nem pense nisso." De repente, ele para. O olhar dele desce para a mão dela. "Você tirou sua aliança?" O pânico volta com tudo. Ela gagueja, tentando explicar que foi só para o Sekyun não desconfiar. Sem dizer uma palavra, ele pega a aliança na bolsa dela e, com uma delicadeza que contrasta com a raiva de segundos atrás, ele mesmo a coloca de volta no dedo dela. Eles continuam andando até chegar a um lindo jardim de rosas. Encantada com o perfume, ela chama: "Jung, olha!" Ela se aproxima das flores, inalando o aroma, e o clima tenso parece se dissipar. Ela se vira para ele e pergunta, com uma vulnerabilidade que ela raramente mostra: "Você também consegue sentir o cheiro das rosas?" E é nesse momento que a gente finalmente entende o que se passa na cabeça dele. Em um flashback, vemos todos os pequenos momentos em que ele se encantou por ela. Quando ele dividiu o ovo, quando a viu sorrir, quando percebeu que queria saber tudo sobre ela. Ele pensa que tentou reprimir esses sentimentos, mas seu corpo se move sozinho, como borboletas tentando escapar de uma gaiola. Ele pensa: "Eu não quero te entregar para ninguém. Eu quero te ter, por inteira." Ele se aproxima, segura o rosto dela com as duas mãos e, com um olhar intenso, a beija. É um beijo apaixonado, desesperado, ali, em meio ao perfume das rosas. Todas as regras do contrato, toda a fachada, todo o ciúme, tudo parece se dissolver naquele momento. Mas e agora? Esse beijo muda tudo ou só vai complicar ainda mais esse casamento secreto? Depois daquele beijo avassalador no Jardim de Rosas, a gente achou que as coisas iam mudar, né? Mas agora, as férias de verão chegaram e, com elas, a tão esperada lua de mel em Guam. No avião, o clima é tudo menos romântico. A Yoon-sol tá nervosa, pensando que é a primeira vez que viajam sozinhos. Aquele beijo ficou pairando no ar. Já se passaram semanas e eles simplesmente não tocaram no assunto. Ela se pergunta se aquele momento significou alguma coisa para ele, ou se foi só mais um impulso. A tensão é tanta que até a comissária de bordo percebe e pergunta se ele tá bem. O Jung, com seu charme habitual, reclama que tá cansado de receber tanta atenção e aí Yoon-sol, para provocar, responde: "Ué, o que eu posso fazer se a sua mãe te fez tão bonito?" E é aí
que ele, para calar a boca de todo mundo, simplesmente a puxa e a faz deitar em seu ombro, mostrando para as comissárias que eles são um casal e que ela é a única atenção que ele quer. Aí Sol fica sem reação, e nesse gesto, ela adormece. Ao chegarem no hotel de luxo em Guam, a ficha cai de vez. O quarto é incrível, com vista para o mar, jacuzzi e uma cama de casal gigantesca, toda decorada com pétalas de rosa. O coração dela dispara. A realidade da lua de mel bate com força. Junyoung percebe o pânico dela e a chama, preocupado. Ela disfarça, dizendo que só estava admirando o quarto. Tentando quebrar o gelo, ela o convida para ver a vista da varanda. Ela fala sobre como é bom relaxar depois de tanto estresse e então, com o coração na mão, ela se abre. Eu também tô feliz, porque finalmente estamos tendo nossa lua de mel. A gente anda tão ocupado, nunca tivemos a chance de conversar de verdade e eu quero ficar mais próxima de você. O clima fica intenso. Ele a encara, processando a confissão dela, mas na mesma hora, a insegurança dela ataca. Você não tá pensando na noite de núpcias, não. Esquece o que eu disse. Ela fala, toda atrapalhada, e tenta fugir para dentro. Ela pensa, arrasada. Talvez seja só eu que senti algo. Para ele, eu sou só um brinquedo. Mas ele a impede. Segura o braço dela com firmeza. Sol, desculpa, eu só estava brincando. Ela tenta se manter na defensiva, mas ele a surpreende de novo. Ele a puxa para um abraço apertado e sussurra. Não é só uma formalidade. Eu também quero ficar mais próxima de você. E naquele abraço, ela se sente genuinamente feliz. Mais tarde, enquanto ele se arruma para sair, ela está no banheiro em uma crise com o maiô que a sogra comprou. Junyoung bate na porta e, sem esperar a resposta, abre a fresta e a vê de costas vestindo o biquíni. Ele fica completamente vermelho e sem fôlego. Ela surta. O que você está fazendo? Não entra sem bater! Ele, todo sem graça, tenta se justificar e, no meio da confusão, ela reclama que ele também está sem camisa. Ele joga real. A gente vai nadar, ué. Ele proíbe ela de usar aquele biquíni, dizendo que não quer que outros homens a vejam assim, e sugere que eles fiquem só na jacuzzi do quarto. Ela, achando que ele está sendo fofo e protetor, concorda. Depois de comprarem um maiô mais comportado, eles passam o dia na praia, agindo como um casal de verdade. Durante um drink, ele a provoca, dizendo que se quiser saber todos os segredos dela, é só perguntar para a amiga dela, a Gyeonggan. Ela retroca que ele pode perguntar direto para ela. Ótimo, porque eu quero saber tudo sobre você. O clima de romance está no ar, mas a paranoia da Sol ataca de novo quando ela vê um grupo de turistas coreanos. Com medo de serem reconhecidos, ela inventa uma desculpa de que precisa ir ao banheiro e sai correndo. No banheiro, ela se acalma e reflete sobre os seus sentimentos. Ela se lembra da conversa com a amiga dela, onde Gyeonggan disse que aquele beijo não foi prática, foi instinto. E a amiga jogou a real. Isso significa que você tem sentimentos por ele, Sol. A ficha finalmente cai. Ela está empaquinada. Ela volta para a área da piscina, determinada a encontrar Junyoung, quando dá de cara com uma cena que destrói o coração dela. Lá está ele, na mesa em que estavam, mas agora acompanhado. Sujin, com um biquíni provocante, está taticamente sentada no colo dele. E ao ver Sol, Sujin abre um sorriso vitorioso. Sol fica paralisada. A mulher que ela mais despreza no mundo, a ex-noiva do marido dela, apareceu do nada no meio da lua de mel deles em Guam. O paraíso acabou de virar um inferno. Com um sorriso forçado, ela confronta Sujin, que se faz de desentendida, dizendo que está ali para um ensaio fotográfico. E a provocação já vem na primeira frase. Que bom que o Kak Jong-yang está aqui, assim eu não fico entediada. Ela ainda aponta para o drink dele e diz,
Olha só, ele até pediu a minha bebida favorita. O sangue da Yoon-sol ferve, porque ela sabe que aquele drink era o dela. Surjin continua o show, basicamente expulsando a Yoon-sol ao perguntar onde está a amiga dela, a Gyeong-gun. Mas antes que a situação piore, a equipe de fotografia da Sujin aparece, a chamando para se arrumar. Sem a menor vergonha, Sujin agarra o braço do Jun-yang e tenta arrastá-lo junto. Vem comigo ver meu ensaio. Mas o Jun-yang corta ela na mesma hora. Frio como gelo, ele se solta e diz: não posso, já tenho outros planos. Ele nem olha na cara dela. Vendo a deixa, Yoon-sol se despede e sai andando, arrasada. Enquanto ela se afasta, o fotógrafo, Sr. Kim, aborda o Jun-yang, elogiando a aparência e até o convidando para participar do ensaio. É aí que a Sujin volta, deslumbrante num vestido de gala, e vai direto para cima do Jun-yang, buscando aprovação. E aí, Kak Jun-yang, como eu tô? A resposta dele é um balde de água fria. Sim, combina com você. Posso ir agora? Ele está claramente de saco cheio. O fotógrafo e a Sujin insistem, dizendo que os dois parecem um casal perfeito, mas o Jun-yang não quer saber. Ele corta a conversa, recusa a oferta de ser modelo e simplesmente vira as costas para os dois e sai para procurar a única pessoa que importa. Ele volta para a área da piscina, mas não a encontra. O desespero começa a bater. Ele corre para o quarto do hotel, chama por ela, nada. Ele a procura na sala, no quarto, no banheiro, ela sumiu. Ele pega o celular para ligar, mas percebe que o celular dela está ali, na penteadeira. A preocupação vira pânico. Ele se lembra da última vez que ela fugiu por causa da Sujin e foi parar com o Sekion. Mas agora eles estão em Guam. Para onde ela teria ido? Ele está prestes a sair para revirar a ilha atrás dela quando a porta do quarto se abre. É ela. Yoon-sol voltou, segurando uma sacola de compras. O alívio no rosto dele é visível. Onde você estava? Ele pergunta, a voz carregada de preocupação. Ela responde seca, que foi comprar um maiô novo. Ela ainda está magoada, achando que ele ia ficar com a Sujin. Não se preocupe, não vai ter nenhum mal-entendido. Eu imaginei que você ia ficar com ela por um bom tempo, ela diz, cheia de sarcasmo. E é aí que ele não aguenta. Ele puxa ela para um abraço forte, quase desesperado, e encosta a cabeça no ombro dela. Eu fiquei preocupado, ele sussurra, a voz abafada. O coração dela para. Ele a encara e pergunta com uma intensidade que a deixa sem ar. Isso faz parte dos sentimentos que você queria que a gente tivesse? Antes que ela possa responder, a campainha toca. Ting-dong! É a Sujin na porta do quarto deles. Yoon-sol entra em pânico, mas o Jun-yang a segura firme. Deixa ela. Eu não a chamei aqui. Fica quieta. Ele a abraça com mais força, como um escudo, enquanto a Sujin bate e chama por ele do lado de fora. Depois de um tempo, Sujin desiste e vai embora. O silêncio volta, mas a tensão continua. Yoon-sol está apavorada com a possibilidade do segredo dele ser descoberto. Mas ele a acalma. Eu não me importo com a Sujin, ele diz, a voz firme. Nós estamos na nossa lua de mel, foque apenas em mim. Ele se inclina e a encara, os olhos fixos nos dela. E então, a partir de agora, Choi-se Yoon-sol, você não tem permissão para ir longe de mim. E então, ele a beija. Um beijo que sela a promessa, que apaga a Sujin, que apaga o contrato. E naquela noite em Guam, as regras do casamento de fachada foram completamente esquecidas. Na manhã seguinte, Yoon-sol acorda nos braços dele. Ele a observa e, com uma voz suave, diz para ela voltar a dormir. Mas a memória da noite anterior a atinge como um raio. Ela não se lembra de nada. Ele, com um sorrisinho provocador, pergunta: não se lembra? Quer que a gente repita? Ela fica vermelha como um pimentão e ele ri, abraçando-a com força. Estou brincando.
Só quero te abraçar por mais tempo. Ali, abraçada a ele, ouvindo o coração dele bater em sincronia com o seu, Yoon-sol sente uma paz que nunca sentiu antes. Pela primeira vez, ela sente que os dois se tornaram um só. Depois de uma lua de mel cheia de reviravoltas, parece que Yoon-sol e Jung-myung finalmente se entenderam. Mas a volta para a realidade promete trazer novas confusões, e uma delas já está batendo na porta. No último dia em Guam, antes de irem para o aeroporto, Yoon-sol decide ligar para o avô. Jung-myung a vê sozinha na varanda e todo carinhoso a abraça por trás, pegando o celular para que eles possam fazer a chamada de vídeo juntos. O avô aparece na tela, adiante de felicidade, acompanhado da tia e do tio dela. Ele fica emocionado em vê-los tão bem, e a tia, claro, não perde a chance de fazer a piadinha. Desse jeito, já teremos um bebê de lua de mel, hein? Yoon-sol fica roxa de vergonha, mas Jung-myung entra na brincadeira. Ele a abraça com mais força e diz com a maior confiança do mundo: "Pode deixar, tia, nós vamos nos esforçar." O avô se derrete todo, feliz da vida em ver a neta tão bem cuidada. Depois de desligarem, Yoon-sol agradece a Jung-myung por ter feito o avô tão feliz. Ele a encara com um sorriso e pergunta: "E você, tá feliz?" Ela confirma, dizendo que a felicidade do avô é a dela. De volta a Seul, a vida de casados parece ter entrado em um novo ritmo. Eles encontram Gyeon-eun num café e a amiga já chega provocando: "Nossa, vocês parecem mesmo um casal recém-voltado da lua de mel. Só faltou andar de mãos dadas." Ela percebe que Yoon-sol parece diferente, mais radiante, e já insinua que algo aconteceu na viagem. Jung-myung aproveita a deixa para se juntar à conversa, dizendo que precisa esperar o amigo dele, o Min-jun. Ele não perde a chance de alfinetar Yoon-sol, pedindo permissão para Gyeon-eun para perguntar tudo sobre a vida da esposa. Afinal, a Yoon-sol me disse que você sabe de tudo. Yoon-sol tenta impedi-lo, mas ele vai direto ao ponto. É verdade que a Yoon-sol já beijou 108 vezes? Gente, a Gyeon-eun quase morre de rir. Yoon-sol quer que o chão se abra, mas a amiga cúmplice entregue ao segredo. Que nada, professora, a Yoon-sol nunca nem namorou na vida. O sorriso vitorioso no rosto do Jung-myung é impagável. Ele finalmente tem a confirmação que queria. A conversa é interrompida pela chegada de Min-jun e o casal se despede. Sozinhas, Yeon-eun continua a provocar a amiga sobre a noite de núpcias e sobre o presentinho que ela deu. Mas Yoon-sol, com o rosto sério, muda de assunto. Ela conta sobre o encontro inesperado com a Sujin em Guam. A Gyeon-eun fica chocada. "Como ela sabia o número do quarto de vocês? Isso não foi coincidência, ela tá te perseguindo." Yoon-sol tenta se convencer de que foi só um acaso, mas a pulga já foi plantada atrás da orelha dela. É então que o celular da Yoon-sol toca. É o Se-kyun. Ele liga todo animado com uma ótima notícia. "Yoon-sol, você quer fazer um estágio comigo?" Ele explica que uma mulher que ele conheceu num encontro às cegas ofereceu uma vaga de estágio na empresa de um conhecido dela e ele quer que Yoon-sol vá junto. Enquanto ele fala, a Gyeon-eun, que está ouvindo a ligação, pega o celular e diz que também quer ir. A confusão está formada. Mais tarde, em casa, Yoon-sol está pesquisando sobre a empresa do estágio, quando Jung-myung sai do banho sem camisa, como sempre. Ela, já acostumada, mal reage. Ele a provoca, mas ela está com a cabeça em outro lugar. Ele se aproxima e, num clima de flerte, ela finalmente conta: "Eu quero fazer um estágio." Ele fica em silêncio por um momento. Ela explica que quer usar o resto das férias para ganhar experiência. Ele, surpreendentemente, apoia a ideia e até oferece uma vaga na empresa dele, a TJ Corp, mas ela recusa na hora. "É exatamente por isso que eu não quero. Eu quero conseguir as coisas com o meu próprio esforço, sem depender de você." Ele sorri, orgulhoso da atitude dela, e concorda em deixá-la fazer o estágio, mas com uma condição: "Você vai ter que me dar um presente em troca." Ele a provoca, brincando que vai roubar o salário de estagiária dela, e num movimento rápido, a joga no sofá e começa uma guerra de cócegas. No dia seguinte, Yoon-sol e Se-kyun se encontram para ir para o primeiro dia de estágio. Se-kyun, como sempre, chega atrasado. Ela o repreende e ele pergunta se ela mudou de ideia sobre o estágio, mas ela o corta. "Não,
E você, não leu as notícias do campus? E aí, gente, a bomba explode. A empresa do seu professor, a TJ Corp, abriu um programa de estágio especial e, como o nosso grupo tirou a nota mais alta, fomos aceitos automaticamente. Sekyun fica todo feliz, mas Yoon-sol, ela fica pálida. A expressão dela muda de irritação para pura fúria. Ela entende tudo. Aquele sorriso dele, a permissão fácil, a condição do presente, foi tudo um plano. E é aqui que a gente termina. Gente, eu tô passada. Ele enganou ela direitinho. Armou tudo para ela acabar estagiando na empresa dele. O que vocês acham disso? Foi uma atitude fofa e protetora? Ou ele passou dos limites controlando a vida dela? Eu quero saber tudo o que vocês estão pensando. Comentem aqui embaixo. Deixem aquele like se vocês amaram essa reviravolta. E, claro, se inscrevam e ativem o sininho para não perder o próximo episódio. Porque essa treta vai ser boa.